Então, vamos falar sobre diligência. Para que serve a diligência no mundo espiritual? O que é a natureza humana? Por que ela é fraca? O que o homem faz que o torna capaz de crescer espiritualmente? Por que nós somos inferiores aos anjos? Então, nós em espírito somos fracos, imperfeitos, limitados, tendenciosos para o erro. Então, para a gente poder entender isso, vamos imaginar um quebra-cabeça que tenha 1 milhão de peças. Como que um ser humano normal seria capaz de montá-lo? Provavelmente ele teria que utilizar de muito raciocínio, muita lógica, ele cometeria vários erros, porém a principal característica seria que ele teria que montar peça por peça e um tempo enorme seria demandado. Também, da mesma forma, muito esforço para tentar produzir alguma coisa útil para poder encaixar as peças sem errar, sem colocar fora do lugar. Dessa forma, muitos erros iriam acontecer, porque a intuição humana ela é falha por natureza, e nós só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Já se isso fosse feito por ordem divina, seria tudo encaixado de uma só vez, sem cometer um erro, e uma peça ia se encaixando na outra, sem nenhum esforço, e isso seria quase que instantâneo, em pouco tempo. Os anjos do mundo espiritual, também de forma semelhante, encaixaria as peças desse quebra-cabeça de maneira também sobrenatural, de forma rápida, sem nenhum raciocínio, e apenas com a palavra. Muito mais rápido que o homem, devido que a bagagem dos anjos, a capacidade dos anjos são superiores. Tudo que ele tem, possui, adquiriu, vem de parte de sua natureza angelical e da verdade infundida e visão beatífica. Então, diante de Deus, os anjos são criaturas muito superiores comparados a nós humanos, já que eles estão dentro da graça, estão dentro da visão beatífica, são seres que conhecem a Deus e que têm comunhão para com Ele em Espírito Santo e são criaturas tremendas em graça, espírito e reflexo do que é Deus. Então, acontece que neste processo demorado, nós estamos sendo perturbados o tempo todo. Às vezes, essa perturbação vem por um demônio, vem através do nosso pensamento, e dessa forma, toda vez que ocorre alguma coisa, vem, derruba, atrapalha, nosso progresso é destruído e nós retomamos do zero. Desistimos por um tempo, montamos tudo errado novamente, perdemos as peças que encaixamos outra vez e tentamos voltar e tudo em uma estaca zero. Óbvio que se essa pessoa não for cristã, isso vai ser muito mais difícil. Já sendo uma pessoa cristã, a estaca zero não é tão real neste mundo. Porém, o alto índice de desistência é muito grande. Então, o cristão ele aproveita a base que foi construída na vida espiritual. Mesmo que ocorrer um reset material ou alguma adversidade do mundo material, ele vai conseguir se restabelecer ou tentar encontrar os eixos ou não perder-se totalmente com aquilo que ele já conquistou. Não sei se você consegue entender. E aqui estamos também fazendo uma paródia do que é a vida, fazendo uma paródia do que é a vida do estado de graça e também das moradas, já que quando pecamos, quando erramos, quando uma adversidade vem, nós temos que voltar a estaca zero e a depender dos sacramentos. Dessa forma, aqueles que não entendem como as coisas funcionam, não buscam entender o mundo espiritual, acaba por cair nos mesmos erros de sempre, da natureza humana, que é reclamar, não evoluir, desistir fácil, querer coisas fáceis, falar de injustiça, não ser atento, tentar tirar vantagem do que já conseguiu ou tirar vantagem do que o outro conseguiu, fazer birra, ser desatento, perder o foco, viver em distração, não seguir as regras, não usar as vantagens que tem e ainda querer ser melhor que os outros, mesmo não sendo. Então essa é a natureza humana dentro desse jogo e também dentro da nossa realidade. O ser humano, em sua fraqueza, vai sempre seguir os mesmos erros, os mesmos pecados e agindo sempre da mesma forma. Então, podemos dizer, em resumo, que o homem é como uma criança. Demanda de uma babá o tempo todo para o seu cuidado. Só comete erro, reclama e blasfema. Ama seguir o mau caminho e se desviar. E quando cresce, se torna ingrato. Então, os homens são como bebês. Só fazem cagar, chorar, reclamar e demanda trabalho. Por isso que no mundo espiritual, os seres humanos precisam de ter anjos a seu cuidado o tempo todo. E há no homem uma necessidade de diligência para poder vencer sua própria natureza. O homem tem que estar focado, o homem tem que estar lutando contra sua própria fraqueza para poder crescer. Então, a diligência é saber acumular mais peças próximas a você de maneiras necessárias e encaixá-las no lugar certo e na hora certa assim que surge a oportunidade.
E isso demanda muita paciência, demanda confiança, também demanda que saiba estar em conformidade ao mundo espiritual, às regras do jogo, saber que não estamos desamparados, que não estamos sozinhos neste quebra-cabeça, saber que não vamos conseguir resolver tudo sozinho e que principalmente não devemos atrapalhar o funcionamento do jogo, nem do nosso jogo e nem das outras pessoas que estão na mesma situação que a nossa. Querer chamar atenção para si, querer que o outro também se dê mal no quebra-cabeça. E é assim que funcionam as regras. E os nossos erros podem ser usados para um bem maior, para que possamos aprender a montar. O processo do aprendizado é mais importante do que o quebra-cabeça em si, que nós não vamos conseguir acumular esse 1 milhão de peças e zerar o jogo. Mas o que vai ser bastante e suficiente, que às vezes essas 50 peças que consigamos montar sozinhos e de maneira alinhada corretamente, sem perdê-las, sem bagunçá-las, vai ser suficiente no fim do jogo. Por quê? O importante é que no processo nós não continuemos sendo os mesmos, que vamos evoluindo, vamos mudando, vamos aprendendo, para que depois que começou o jogo, quando terminou, há uma diferença clara de quem era essas pessoas que nós mudamos por completo e nos tornamos diferentes. De certa forma, o que Deus quer é que nós abandonemos as nossas tendências e que não atrapalhemos o funcionamento das coisas e que não busquemos por resultados neste mundo e que no fim os que não souberam jogar este jogo ou não buscaram entender como a coisa funcionava, bastou apenas o esforço para ser suficiente para alcançar a salvação que vem de Deus. Então no final o que vai valer é o que Deus conseguiu através da nossa existência, o que foi revelado no nosso comportamento, na nossa história, se Deus agiu ou não, ou se nós abandonamos a Deus, se nos afastamos de Deus, se comprometemos nossa família. Então, não vai ser os pequenos cortes que vai nos destruir, mas a salvação ela vem da obra de salvação ou vem a condenação através da iniquidade que nós manifestamos nas nossas ações, na nossa vida, naquilo que praticamos ou deixamos de praticar, ou que mostramos ou não mostramos com nossas atitudes e pensamentos. Óbvio que tudo se encaixa no final. E não vai ser nós que vamos terminar este quebra-cabeça. É Deus que monta, é Deus que conduz. Nós acabamos nos tornando apenas peças nesse jogo. E não tem como, de maneira alguma, sermos nós prioridade, sermos a peça principal, o ator principal ou manda-chuva. Dessa forma, então, a melhor regra é respeitar as regras, é aproveitar o tempo, é buscar a identidade. E que o homem deve focar em não ofender a Deus, porque todo pecado é um erro, e todo o erro pode ser uma ofensa a Deus. Não pecar talvez seja o segredo do jogo, pois existem erros que não são pecados. Também depende da consciência e da forma daquela pessoa ver aquele erro e também se ele já conhecia ou não aquele ato ser algo pecaminoso, que é um critério agravante para o pecado. O homem, no geral, peca mesmo sem querer, basta que ele esteja livre, sem nada para fazer. A oportunidade e o ambiente também é fatores que auxiliam na conduta pecaminosa dos pecadores. A minha realidade, o que eu recomendo, é para que eu fuja do pecado, para que eu corrija os meus erros, porque do que eu estou falando, principalmente no aprendizado como estudante, é errando que se aprende. Então, tendo essa minha base de estudante, de concurseiro, mais vale a pena lutar e aprender com os erros do que não tentar. Então, para Deus é mais valioso a gente estar caindo, levantando, mas lutando para estar em pé, para crescer. Isso que Deus quer. Mesmo que nós não sejamos de alcançar esse crescimento na nossa vida espiritual sozinho, sem depender de Deus. Então, Deus quer que a gente busque o apoio dele naquilo que nós não conseguimos. Já que nós não temos as características que os anjos têm. Nós não temos o que os anjos têm no modo de aprender, no modo de agir e ter tudo por infusão. O nosso aprendizado, ele é limitado. Nós só conseguimos uma coisa de uma vez. Nós precisamos primeiro passar pela experiência de vida, pela dor da carne, para poder ter chance de alcançar o espírito. Porque nós não temos infusão de espírito, por nossa livre e espontânea vontade. E mesmo se tivesse a nossa mente, o nosso corpo, tem limites para aprendizado, para esforço, para capacidade. E demanda tempo, demanda momentos, foco, disciplina e o que nós estamos falando, diligência. Mas, de certa forma, tudo que pode ser aprendido pelo espírito é mais valioso, pois permite não passar ou sentir as consequências dos erros em sua própria carne. Então, o aprendizado do espírito ele pode antepor o aprendizado pela carne. Se nós colocarmos as verdades espirituais em nossa consciência e poder assimilar, interpretar, entender, nós podemos fugir do erro antes mesmo de errar.
E essa é a função da Igreja Católica, de criar essa consciência dos pecados, da verdade, de não negligenciar a realidade do antepassado, de nossos anteriores, da tradição católica que é capaz de fazer o homem alcançar a plenitude da sua existência e conhecer a verdade antes de se findar a vida terrena, antes que se cumpra o tempo da misericórdia, antes que o homem caia na justiça de Deus. Então o que eu quero, o que eu preciso é fazer questões, de preferência para acertar e criar o raciocínio lógico e estratégias que vai fazer me evoluir, assim como eu quero evoluir espiritualmente. Enquanto eu respondo, porém, os erros eu devo ajuntar para tentar uma segunda ou terceira chance até que ocorra a assimilação em que o erro seja transformado em verdade através de minha experiência. Porque a longo prazo, e fazendo aquilo de maneira focada, aquilo que eu errei vai se tornar o motivo para eu acertar da próxima vez. E é assim que vai ser a minha realidade se eu quiser alcançar a graça de Deus.